Olá, pessoas que nos escutam, sejam muito bem-vindas ao tal podcast, ponto de encontro para conversas sem guião, onde cabem todas as histórias que queremos conhecer muito além de notas curriculares e apresentações biográficas. Eu sou a Paula Cardoso. Eu sou a Georgina Angélica. E juntas criámos este espaço de ligações humanas porque acreditamos que, sejam quais forem as nossas diferenças, ao partilharmos vivências, aproximamo-nos. É bom ter-vos por perto e aqui nos estúdios do Expresso já estamos diante de uma pessoa que denuncia com a sua arte e testemunha com a sua história como o Estado português empurra cidadãos para uma condição de subhumanidade através de armadilhas administrativas, violência policial, segregação e criminalização territorial. Apesar de ter nascido em Lisboa, Bruno Furtado nunca conseguiu a cidadania portuguesa, tendo crescido à margem do exercício dos mais elementares direitos humanos. Talvez por isso tenha feito do rap pátria e da língua cabo-verdiana documento num processo de libertação de revoltas e de afirmação de lutas coletivas, onde renasceu como Goia. Bem-vindo, Bruno. Muito obrigado. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar. A tua vida já deu um filme, no caso um documentário, Complô, já premiado na última edição do DOC Lisboa e que foi filmado entre 2019 e 2023. Se hoje tivesses de acrescentar uma cena a esta história, qual seria? Com tantas, porque eu acredito que ainda que o Complô reflita muita das partes desse problema que acabaste de citar, acaba por também deixar muitas de fora, porque não cabem todas. E agora, quando faz essa pergunta, eu fico aqui a pensar porque eu me perco, porque são tantas coisas que, mas pronto, por exemplo, aqui eu se calhar colocaria qualquer cena relacionada com o abandono infantil, que eu acho que estas desigualdades estruturais, né, já elas começam muito cedo. Elas começam muito cedo quando somos institucionalizados e depois a sequência disso, como qual é o leque de escolhas ou de rumo que a igualdade de direito nos daria ou não daria e o como isso influenciaria a nossa vida ou não e as nossas decisões de escolhas ou não. Eu acho que sim, era a cena que se calhar eu tentava abordar mais um bocadinho. Não tivemos espaço para tudo, infelizmente, mas acho que sim. Era o que eu acrescentaria, porque eu acho que é o núcleo, é uma das partes do núcleo da questão, porque quando nós somos indiferentes a tratar crianças menores de idade, pessoas indefesas, que devem ser cuidadas e protegidas por nós, da mesma forma, com essa mesma natureza de ordem de comportamentos daquilo que estamos aqui a denunciar em relação a pessoas adultas, acho que conseguimos ter aqui, nem que seja de uma forma muito superficial, uma noção do que é que se está a passar, porque isso não acontece só connosco que somos adultos, isso já acontece com as nossas crianças, desde quando as nossas crianças dão entradas na esquadra sem o conhecimento dos pais, desaparecem 1, 2 dias, 3 dias, não faz sentido. Não faz sentido. Então isso começa muito logo desde cedo. Acho que era o que eu acrescentaria, sem dúvida. Tu testemunhaste essas violências todas? Sim, infelizmente sim. E como é que essas experiências e depois acabaram por condicionar as tuas escolhas? Digamos que eu, mais do que testemunhar, eu as vivi, né? Eu sou um homem que lá atrás já foi uma dessas crianças. E isto torna-se ainda mais grave porque eu era criança há 30, 20 e tal anos atrás. E constata-se de uma forma muito fácil que ainda isso são questões do dia-a-dia, são coisas que ainda continuam a acontecer. E pior do que continuar a acontecer, quer-se dar a entender que isto é uma coisa nova. Isto é uma coisa que não acontecia, isto é uma nova forma de atuar com
com as coisas que são atuais e que nós já fazíamos isso muito antes disto ser uma questão do dia. Fazíamos isso por baixo do tapete. Eu tenho muitos colegas que nasceram cá comigo, crescemos juntos, estudámos juntos e foram expulsos do país. Porque foram processados, ou porque foram presos, ou porque foram institucionalizados. Porque não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum, porque eu acho que até toda essa caminhada até é uma homenagem a essas pessoas, porque para além de eu, que eu também já tive nesta situação, que para além da minha situação tem muitas outras situações que devem ser aqui relembradas, porque quer-se dar a entender que isto é um problema de agora e que as pessoas só estão a ser expulsadas agora à luz de alguma regulamentação. E as pessoas eram expulsas daqui sem que houvesse qualquer tipo de regulamentação para isto. Pessoas que nasceram cá, fizeram cá a vida toda, formaram-se aqui, são tão portugueses como um jovem que nasce no Alentejo, o Hermesinde, do nada, por alguma coisa que independentemente do que é que tenha feito, esse não é o trato que se dá às pessoas que nós queremos dizer que são nossos irmãos e que são problemas que não nos pertencem e nós vamos mudar isto quando for a nossa hora. São coisas do tempo dos nossos pais, do tempo dos nossos avós. E 30 anos depois somos os homens e as mulheres de hoje, porque o futuro já não nos pertence. Porque nós somos os gajos que lá atrás dissemos que íamos mudar isto e, no entanto... É desesperante? É um bocadinho saturante, cansa muito. Mas lá está, eu acho que nós estamos no lugar de quem, para mais de quem tem a experiência de passar pelas coisas que nós passamos, mais do que pegar nisto e dizer assim, olha, eu sei o que é isto, eu já passei por isto, estou-me marimbando. Eu acho que nós estamos na posição de dizer, nós sabemos o que é isto, já passámos muito por isto, eu não estou-me a marimbar. Nós sabemos o que é isso. Agora, não é por não ser diretamente comigo que eu não quero saber. Porque parece que agora que as coisas estão a acontecer, é como se fosse mais grave, porque é com os outros, já não é com vocês trabalham, vocês descontam. Não, mas isso é o mesmo modus operandi, é exatamente igual. Quando estás a trazer, portanto, nas tuas intervenções o isso, estás-te a referir muito em concreto a este ambiente político que estamos a viver, imagino, de anti-imigração, não é? De classificação de cidadania, em que vemos surgirem ou ressurgirem uma série de classificações, e falo aqui no ressurgir porque é preciso conhecer a história e saber que nós já tivemos o Estatuto do Indigenato e que, portanto, tudo, conforme tu referias, tudo aquilo que está a vir à superfície, na realidade sempre lá esteve e nunca lidamos, se calhar, com. Sem dúvida. Eu tenho constatado cada vez com mais força que existe quase uma espécie de negação patológica em relação a essa situação, né? Porque, vê bem, nós quase nos recusamos a ser portugueses e cabo-verdianos, portugueses e moçambicanos, portugueses e brasileiros, portugueses e angolanos, para preferir ser português e dinamarquês, português e francês, português e espanhol. Não há mal nenhum nisso, desde que isso não fosse contra a nossa própria identidade e contra a nossa própria história. Basta nós vermos, temos cidades, temos bairros, temos ruas com descendência árabe, da ascendência africana. E agora, como se numa crise de identidade muito, muito própria da nossa cultura, dizemos, não. Nós não temos nada a ver com vocês. Vocês podem até cá vir, está-se bem, mas vocês são vocês, nós somos nós. E quem pode ser como nós são estes aqui que têm mais a ver connosco. No entanto, temos cidades, palavras do nosso vocabulário, oriundas dessas mesmas culturas que hoje nós queremos rejeitar. Não faz sentido, isso é quase doentio, é uma coisa muito esquizofrénica, né? Nós estamos a recusar aquilo que é nosso, quase a pedir a validação de outros para nós nos sentirmos nós. Não faz sentido. E o que mais não faz sentido para ti neste momento? Em relação a isto? Sim. Olha, como é que eu ia dizer? Porque eu faço parte de uma... Há tanta coisa que não faz sentido, né? Mas algumas delas, se calhar, merecem mais ênfase do que outras. E uma delas eu acredito que seja o facto de eu faço parte de uma das gerações que, desde do tempo do período da descolonização, da independência dos países de língua de origem portuguesa, desde aquela altura dá uma sensação de que, mais de que os países de onde vieram os nossos pais
terem conquistado a sua independência, a sua liberdade, e etc., a sua soberania, a gente aprende na escola que isso é uma coisa boa. Né? Ok. Mas na prática, pois nós cá estamos a viver, é como se estivéssemos a ser retaliados por causa dessa mesma condição. E ouvimos muitas vezes: vocês estão-se a queixar e matam-se uns aos outros. Não pedissem a independência, se calhar estavam melhor quando nós lá estávamos. Incrível. E isso é uma coisa que se ouve de porta em porta, de café em café. E isso dá a entender que existe quase uma conivência popular, mesmo que inconsciente, está lá. Porque, veja uma coisa, porque nós vemos toda hora na televisão quando acontece um crime ou qualquer coisa que seja digna de notícia, se essa pessoa for de uma nacionalidade estrangeira, isso é sempre referido. Homem de nacionalidade brasileira, homem de nacionalidade cabo-verdiana, homem de origem, não sei quem, homem. Não faz sentido. Isso é uma das coisas que mais nos incomodam aqui. Depois nós estudamos juntos, crescemos juntos, partilhamos as mesmas dores. Tu comeste a minha cachupa, eu comi o teu cozido. Estamos aqui a partilhar experiências, a partilhar culturas, a partilhar vivências. E depois, quando chega a estas horas, é como se houvesse aqui um muro invisível entre nós, que a lei funciona de uma determinada forma para as pessoas que são como eu, e a lei depois funciona de uma determinada outra forma para as pessoas que não são como eu. E nós começamos, isto aqui está-se a passar aqui alguma coisa. E nós começamos a perceber que afinal, parece que tudo o que nós andámos a aprender é como se agora estivéssemos quase a tentar dizer aquilo estava tudo errado. O certo é o que nós estamos a dizer agora. Então eu pergunto quando é que as pessoas estiveram a mentir. Se estão a mentir agora ou se estiveram a mentir lá atrás. Porque eu genuinamente, assim como outros tantos milhares como eu, acreditamos mesmo genuinamente que isto iria mudar um dia. Sim. Crescemos mesmo com essa esperança. Mas sempre com aquela mágoa de estar a vivenciar aquela coisa e manter o coração aberto para não estar a odiar e a criar sentimentos negativos em relação às coisas nocivas que nós passamos no dia a dia. Então, se nós conseguimos fazer esse exercício e conseguimos gerir esses sentimentos e todas essas emoções em relação a isso, por que os outros não conseguem fazer o mesmo? E como é que se mantém o coração aberto diante de tanta violência racista? É acreditar, sabes? É acreditar, porque chega a um ponto que nós percebemos que não estamos a lutar contra o racismo branco, nem contra o racismo azul, nem contra o racismo preto. Estamos a lutar contra o racismo, ponto. E quando nós nos deparamos com essa questão, depois nos percebemos que há muita coisa para lapidar, né? Porque muitas vezes nós que já estamos tanto tempo a sofrer do racismo, estamos com tanta vontade que isso passe, que às vezes nós não nos apercebemos das armadilhas em que nos estamos a cair para que nos deixamos de sentir assim, mas que nos deixem em posições e condições bem piores. Por exemplo, muitas vezes eu quando consigo falar com uma pessoa que é branca e a gente consegue se fazer entender, uma das primeiras reações que eu sempre tive desde que eu sou mais jovem é um preto diferente. Nós também passamos Ainda esta por isso. semana falei sobre isso. Nós passamos sobre o quão diferente eu sou. Exato. És um preto com quem dá para falar. Sim. Tu és diferente, até um gajo te percebe. Mas às vezes, a questão que vem logo a seguir é: sou eu que sou diferente ou tu é que não lidaste com mais pretos e tentaste falar com mais pretos como eu? Sim, essa proximidade, não é? Tentar conhecer para além daquilo que estás a ver. Exato, e depois isso é uma armadilha tremenda, é que nós estamos tão cansados de nos sentir assim, quando alguém nos faz um elogio desse tipo, temos aquela tendência a dizer: eu sou fixe, eu sou melhor que os outros, sou diferente. É uma grande armadilha. É uma armadilha descomunal. Estava-te a falar sobre esta questão do coração aberto e a pensar no crioulo, que é sem dúvida uma língua de afetos para muitas pessoas cabo-verdianas, e depois também se pensarmos na Guiné-Bissau também. Sim, sem dúvida. Aqui, imaginando aqui este contexto da lusofonia africana, como se diz, embora eu tenha muitos problemas com a palavra lusofonia, problemas políticos, mas em todo o caso serve um propósito, não é? Se a língua cabo-verdiana de facto tem essa importância para ti. Tem imenso. Porque lá está, a gente acho que nem vale a pena estarmos aqui em termos de comparação, porque eu posso, do nada, começava aqui a falar por crioulo, acho que algumas pessoas não iam perceber que houve aqui uma mudança de tão semelhante que elas são, né? Então ainda faz mais confusão a marginalização que existe em torno do crioulo, justamente em Portugal.
Às vezes, quando estamos a falar num grupo de amigos, há uns colegas que têm convicções divergentes das minhas e não há problema. Mas agora, os cabo-verdianos andam no mundo todo. Existem na Holanda, nos Estados Unidos, na França. E tu não ouves essa questão em França, não ouves essa questão na Holanda, não ouves essa questão do crioulo nos Estados Unidos. Nem tem que haver. Porque a relação que Portugal tem com Cabo Verde, Guiné e etc. não tem nada a ver com a relação com a Holanda e os outros países têm com o crioulo. Isto não vale a pena. Nós temos uma realidade muito particular e singular em relação a estas coisas. Não vale a pena nós estarmos a equiparar-nos a outras realidades que também crioulas noutras partes do mundo para identificarmos o que é que se está aqui a passar. Não faz sentido, porque isto é que alimenta ainda mais a negação. Romantizamos o que se passa em todo o lado, até aqui em Espanha, na América e etc. Mas quando temos aqui coisas horríveis a acontecer com os nossos jovens, coisas horríveis a acontecer em relação à nossa multiculturalidade, à aceitação, à nossa identidade, eu acho que estas coisas deviam estar a ser devidamente aprofundadas na nossa sociedade. E que coisas horríveis é que continuam a acontecer aos nossos jovens e que têm estado a testemunhar ou que têm-te reportado? Eu há dias, não digo há dias, acho que já tem mais que um mês, mas isso já é um clássico. Para bem, nós sabemos que os jovens saem da escola, jovens são jovens, os putos fazem coisas de putos. E a nossa polícia tem que agir quando tiver que agir e não há problema com isso, mas tem que agir em conformidade. Claro. Então o que me indigna até hoje é o quê? Nós passamos, tu podes ir daqui agora, neste exato momento, passas em qualquer estação rodoviária, em qualquer escola preparatória ou secundária, os putos estão lá a fumar umas ganzas, estão lá a fazer as coisas que os putos fazem. Eventualmente terá lá algum ou alguns que são mais mal comportados do que outros. Tudo bem até aí. E a polícia eventualmente deverá ter sido chamado para fazer o que tem que fazer. Eu estava a vir do trabalho, na altura trabalhava na restauração, estava a vir do trabalho com a minha mochila às costas, é que era exatamente no mesmo ponto de paragem onde eu parava quando eu era mais novo. Para tu veres como as coisas não mudam. E eu percebi, porque pelos anos que eu já estou nisto, percebi que o agente que estava a coordenar a ação dos outros policiais era um dos policiais que na altura estava no terreno a fazer o que os outros policiais estavam a fazer. E o que é que os policiais estavam a fazer? Um aparato gigantesco, todos com coletes, shotguns e etc. Até aí tudo bem. Deve ter acontecido alguma coisa de grave que justifique. Quando eu estou ainda a subir, quando mais perto, e vejo que estão cerca de 20, 30 jovens, quase todos, de certeza menores de idade, todos encostados à parede. Esta coisa que eles agora teve na ordem do dia sobre o pessoal que foi encostado à parede ali no Mem Martins, é grave, é muito grave. Mas isso é muito cultural. Isso é muito cultural e não acontece quando nós somos adultos. Quando somos adultos, eles já há o hábito e nós próprios já lidamos com isso de outra forma. Sim, sim. Mas isso já acontece desde que somos putos. 20, 30 putos encostados à parede, até causa ao contrário, aqueles putos são todos inocentes. Claro. Mas não parecem. Nem aquele tratamento, nem o tratamento que se dá a uma pessoa que tu não sabes se é culpado. Todos no chão, algemados, a polícia a revistá-los, e etc. Sempre me perguntei, mas porquê é que eles fazem isso aqui? Eles têm uma esquadra. Porquê que eles não levam esses putos para a esquadra? E depois a questão que vem. Os pais, os encarregados de educação desses putos, sabem que eles estão nesta situação? Muitas vezes não. E muitas vezes não. E é exatamente assim que começa o processo de institucionalizar os nossos jovens. Tu estás ali, és apanhado, vais para a esquadra, a polícia faz todas as diligências que tem para fazer. Tu estás lá horas e horas a fio, de repente aparece um advogado do Estado, um nomeado qualquer, e tu estás ali super assustado. Claro. Muitas vezes levas umas pingas. Não é? Lá está. E depois eu pergunto como é que isso 30, 40 anos depois ainda está a acontecer. E com as pessoas a passarem com toda a normalidade do mundo. Irem para as suas vidas, irem trabalhar e não sei o quê. E aquele dia quase ia-me acontecendo alguma porque eu não conseguia aguentar. Claro. Era a repetição do processo. Eu a ver ali aquele agente, o mesmo senhor, a fazer a mesma coisa. E o senhor agente vira-se para mim e disse:
Queres ver que não tens razão para estás a falar? Olha aqui a faca que eu encontrei nele. Encontraste uma faca, pega nesse menino, leva para a esquadra. Faz as diligências. Já ligaste para o pai dele? Para a mãe dele, para saberem o filho dele está nessa situação? Principalmente. Ou vais-lhe prender, sequestrar, e ele vai ficar aqui horas até amanhã, muda de turno, vê os teus colegas, vai hostilizá-lo, vem o outro, vai marginalizá-lo. Isso ainda acontece. Isso é uma das coisas mais flagrantes que acontece. Depois há as pessoas que dizem: mas isto é falar mal da polícia. Parece que vocês têm... Não temos nada contra a polícia. Quando se critica parece que se está contra. Não estamos contra, mas temos que ser verdadeiros. Porque, repara bem, nós vemos a polícia como um órgão que nos protege. Deve nos defender. Vemos? Ou deveríamos. Sim, é essa a função, não é? É essa a função Tendo da em nossa conta polícia. tantos casos de violência policial em que o desfecho é a o que é. morte de pessoas negras, inclusivamente a uma proximidade que se enquadra em execuções. Portanto, não é possível que possamos alegar legítima defesa quando existe, de facto, essa proximidade. Tivemos o Cucu, tivemos agora o Odair Muniz, enfim. Infelizmente temos demasiados casos, que me leva justamente a refletir sobre isso. Até que ponto, até porque há documentários, estávamos aqui a falar do complô, que é o teu, no caso, porque está centrado na tua história, mas há outros documentários que têm aparecido em que se demonstra como é que crianças, portanto, em idades muito precoces, começam a temer a polícia. E há essa cultura nas nossas comunidades. Pois. Essa vontade que a polícia se sente a invadir os nossos corpos e a nos brutalizar de forma tão violenta como eles fazem, já vem de um hábito. Eles já nos fazem isso desde muito tenra idade. O caso do Cuco, que é muito similar ao caso do Odair. Eles agora, o que acontece? Acontece a demarcação, a instituição da PSP não pode ser manchada por uma má conduta de um agente. Até aí tudo bem. Mas o que me incomoda são os determinados pseudo-sensatos que existem dentro dessas instituições, porque estas coisas não acontecem nas portas fechadas. Não acontecem em portas fechadas onde ninguém vê. Estão todos lá na esquadra quando essas coisas acontecem. E é isso que me indigna na nossa polícia. O que me indigna mais não é ver um polícia mau, 2 polícias maus, ou 3, ou 4, ou 10. É que nem os bons se prontificam a combater isso. E mais do que se prontificarem a combater isso, se protegem. E depois há aqui uma inversão de valores. A polícia é fazer os nossos putos, aquilo que nós somos acusados de fazer e que muitas vezes pagamos 10, 15, 20 anos da nossa vida por isso. Está tudo trocado. Eu Deus queira que os nossos jovens não cresçam com esta consciência, mas de uma forma bifurcada. Porque nem sempre ter consciência das coisas abona ao nosso favor. E o meu maior receio no meio disso tudo é isso mesmo. Porque quando a gente se apercebe da falta de autoridade moral que essas entidades têm perante as nossas vidas e as coisas que nos envolvem, quando nós nos apercebemos destas coisas todas, porque até nós nos apercebemos destas coisas todas, nós vivemos num limbo, numa violência incrível. É que nós estamos constantemente a achar que nós estamos mesmo realmente errados. E há muita coisa a mudar no nosso comportamento, há muita coisa a lapidar nas coisas que sentimos, na nossa forma de estar, etc. Até que chega um ponto que realmente reconheces isso. Há uma introspeção, claro. Há muita coisa que eu tenho que mudar, mas calma aí. Estas coisas que eu tenho que mudar não legitima tudo isto que está a acontecer e que aconteceu lá atrás. Eu ia perguntar, quando é que te apercebeste que, calma aí, que eu não estou tão errado assim? Em que altura, com que idade é que tinhas? Consegues-te recordar? Consigo. Da primeira, eu costumo contar uma história nas pessoas mais próximas, que é a história da couve. Houve um dia que eu fui de férias, estava no colégio aqui em Coas, em Lisboa. Eu fui gozei uns dias de férias. Nesse dia, pronto, tive acho que foi uma eureka, como se costuma dizer.
Estavas num colégio, daqueles colégios para crianças, correção, assim, de correção. Quando eu fui me entregar, antes de me entregar, eu fui ali para um cantinho, fazer as necessidades, não sei o quê, e por incrível que pareça, quando olho para o chão, estava a fazer necessidades em cima de uma couve. E aquelas couves que nascem assim à toa no meio dos passeios. E a primeira questão que me veio, disse, comecei a pensar, também já eu estava mais chaval, não sei o quê, comecei a pensar e aquilo deu-me uma moreca. Eu disse, mas porquê que nós pegamos para essa cena? Há tanta forma, se calhar, isto cresce aqui, cresce em qualquer lado. E aquilo deu-me assim uma moreca que me fez pensar a noite toda. Não consegui dormir, porque aquilo desencadeou outros pensamentos. A pensar. E nesse dia comecei a perceber uma coisa. É que nós somos crianças. Não tem como. Eles podem nos meter os rótulos que quiserem. Somos crianças. Estamos num centro educativo, fizemos alguma coisa que justifica estar lá, tudo bem. Chegamos lá e temos monitores e monitoras que não estão preparados para lidar com aquela situação. Eu me lembro do Vítor Páscoa, que é um dos jovens que eu via ser mais agredido no colégio. Aquilo me fazia muita confusão. Havia um monitor que parece que tinha um ódio de estimação com ele ou qualquer coisa mal resolvida que eles tinham. Só que independentemente da razão que esse monitor achasse ou mesmo que tivesse, não justifica tu vires da tua casa para o teu lugar de trabalho bateram uma pessoa menor de idade. Mas isto de forma repetitiva, sistemática. Quando não era o Páscoa era o outro, quando não era o outro era o outro. E ele se refletia em nós. E quando a gente lhe chamava a atenção, mas você está a fazer isto porque não sei o quê, mas um gajo também isto, um gajo também falha, um gajo também isto. Quer dizer, sentiam-se completamente desprotegidos. Estavam ali. Mas isto é, até hoje ainda é. Pois. Até hoje ainda é. São coisas que não se gostam de ser ditas, não se gostam de ouvir, mas até hoje ainda é. Porque as técnicas de reinserção e etc. não estão lá para auxiliar nem aqueles jovens, nem aqueles detidos, não estão nada. Não estão lá a favor dessas pessoas. Isso é preciso dizer. É preciso dizer. Acredito que há lá pessoas que ainda não acreditam no que estão lá a fazer. Acredito mesmo, com força. Mas também já vi, por experiência própria, pessoas a tentarem fazer o contrário do que está a ser feito e a rolarem cabeças. Sim. E como é que se conserva o lugar da humanidade nesses espaços? Existe. Não existe porque eles não estão a produzir humanos, nem pessoas para serem melhores pessoas. Estão a produzir bons preços. Estão a produzir bons preços. Eu acredito que esse foi um dos meus maiores problemas desde que eu tive institucionalizado e tive às mãos do Estado. É que o Estado não está a tentar reinserir ninguém, não está a tentar ajudar ninguém, mesmo que acredito não tenha essa obrigação. Mas também é preciso dizer isto. Não estão lá a fazer nada. Isto não está a acontecer. Estão lá a criar bons presos. O bom preso é quê? É aquele que vê as coisas más, que vê as coisas que estão a acontecer que não se fazem, que vê as ilegalidades, que vê os abusos, as violências, as greves infindáveis, as mortes, essas coisas todas. E tu tens que fingir que está tudo bem, que é poderes ir embora. Para cair na boa graça dos guardas e das técnicas. E são pessoas dessas que te avaliam. Está tudo trocado. Está tudo trocado. E a gente chegava lá e era das primeiras coisas que a gente começava a perceber. Mas essa técnica de vez de me ajudar, parece que está a me fazer caminho. Depois a maioria desses jovens entram nas nossas prisões sem identificação. Filhos de ninguém. Não são filhos de Cabo Verde, nem de Portugal, nem de Angola, nem de Portugal, nem de Moçambique, nem de Portugal. Depois já parece que há uma relação de conflito. Tu vais à nossa embaixada, ou de Angola, ou não sei o quê, eles empurram-nos para cima dos portugueses. Vamos à embaixada portuguesa, que eu nunca fui, não posso lá entrar porque não sou português. Pois. Empurram-nos para cima de... Apesar de teres nascido cá. Claro, e nós começámos a perceber isto. Vamos aproveitar isto. Fizemos uma roda do pessoal que estava-se a perceber do que estava. Vamos aproveitar isto. Nós não temos documentos e estamos à tutela deles. Ninguém melhor que eles para nos fazer a documentação. Nenhum de nós sai com a documentação. Não sais com a documentação. Entras sem documentação e sais sem documentação. E depois quando saís és parado porque não tens documentação. Exato, quer dizer, é um... E tu tiveste a tutela do Estado durante anos e anos e anos e anos a falar disso. A tua técnica não quer saber,
O chefe não quer saber, ninguém quer saber. É um sistema de destruição de humanos. Sem dúvida. E de muita solidão. Sem dúvida. É a solidão pior que existe na cadeia, que eu costumo dizer, não é a solidão das grades e das paredes. É mesmo essa, a solidão de a falta de humanidade do próximo. Porque parece que as pessoas não estão lá para ser nossas inimigas nem amigas, e estás ali, parece que estás num vazio, só estás à espera de que chegue o dia. A quem é que eu recorro, nada. não é? Imagino que essa seja uma pergunta, mas a quem é que eu recorro? Quem é que me pode ajudar? Isso é, como é que eu vou te explicar? As nossas prisões, embora tenham um rótulo e sejam conhecidas para reinserir as pessoas e etc., fica bem dizer isso socialmente. A verdade seja dita, que em termos humanos é muito bonito a gente dizer isso. Só que era ainda melhor que em termos práticos essa humanidade acontecesse de facto. Porque eu teve, nos meus últimos 2 anos de prisão, eu cumpri quase 11 anos de prisão. 11? Quase 11. Foste acusado de sequestro e posse de arma. E roubo qualificado. Sim, roubo qualificado. Isso é um dos 500 que depois quiserem acharem bem, a gente pode abordar também. Porque não havia arma, é isso? Não, é um clássico. Eles dizem que há arma, mas depois nem há o esforço de provar que tu tens. É tão fácil já incriminar. estás condenado à partida. Sim. E tu entras algemado no tribunal antes de seja condenado e tudo. Pois. Só para tu veres. O Código Penal, lá está, existe um artigo exatamente que se quer alterar, porque pinta o suspeito de negro, não é? Há ali um articulado que diz mesmo que a polícia pode intervir, pode interpelar-te se houver uma suspeita de presença, entrada e presença irregular no território nacional. E agora a pergunta, como sempre, é como é que só de olhar para uma pessoa eu vou ter essa suspeita, não é? Só mesmo, não é? Tendo a percepção de que uma pessoa que não seja branca não pertence. Não é? Só com um olhar altamente enviesado. Exatamente, nem mais. É que depois esses olhares estão em todo lado. A gente agora, de repente, imagina, vamos supor que eu quero fazer os meus documentos. Eu vou à AIMA ou vou a qualquer instituição que possa me assistir nesse sentido. E a primeira coisa que eles vão constatar no meu passaporte e nas minhas coisas é que eu nasci em Santa Maria. E depois, mas sempre, de forma sistemática, sem falha, é como se eu fosse um gajo falsificado, é como se eu não existisse. Colocam logo em causa a legitimidade do meu documento. Então, mas aqui diz que você nasceu em Santa Maria e você é cabo-verdiano. E um gajo fica assim um bocadinho espantado, porque vês que a pessoa está mesmo completamente alienada da situação. E pessoas que falam do nacionalismo de uma forma, mas isso são outros 500. Não, eu realmente nasci em Santa Maria, mas sou cabo-verdiano. Isto não é possível. Tu nasceste aqui, és português e não sei o quê. Mas em qualquer lado, seja em AIMA, seja na AIMA, seja no CEF, seja quando nós vamos trabalhar, seja qualquer lado onde exige a nossa documentação e a gente tem essa dualidade depois na nossa documentação, as pessoas que estão lá para nos assistir nesse mesmo problema também não têm conhecimento nem instrumentos para nos ajudar naquilo. Porque são, mais do que nós próprios, essas pessoas ficam estupefactas e surpresas com aquilo. Mas como é que isso é possível? Eu fui pedir agora, a minha última vez que eu fui ao CEF, mandaram para o CEF de Sacavém, eles nos enviam para qualquer lado, não há problema. A gente precisa, a gente vai. É isto, um gajo vai, não há problema, mesmo que isso seja mau, vai-se. A gente precisa. É porque queres resolver a tua situação. Eu quero resolver a minha situação. E chego lá, eu estive detido. E como sabem, isso é um dos motivos também do filme chamar-se Complô. Porque nós que nascemos aqui, independentemente de fazermos aqui toda a nossa vida, toda a nossa formação, enquanto pessoa e enquanto profissionais, tudo. E de sentirmos o país como a nossa casa. E não tem como não sentir. Nós não conhecemos outro sítio para além disto. Exato. A maioria de nós não conhece outro sítio. Conhecemos a nossa cultura cabo-verdiana, guinense, angolana, através das nossas vivências, porque nós as vivemos de forma muito aprofundada. Mas nós sermos cabo-verdianos não nos impede de ser portugueses, né? E isso, quando nós estamos a tratar dessas coisas, vamos lá muitas vezes. Eu, no meu caso, como já fui condenado, eu perco, como nós sabemos, o direito a pedir a nacionalidade. Porque eu já fui condenado a uma pena superior a 3 anos de pena efetiva. Mas isto, normalmente, nós pensamos, isto para mim não deve funcionar. Eu não, além de não sentir estrangeiro,
nasceste cá e etc, etc. Mas não, isso também nos toca a nós. Porque nenhum de nós que nasceu cá, por mais que tu já tenhas pagado pelo teu crime e pelos teus erros, voltas lá, estás sob o risco de ser expulso para um lado qualquer. E depois as pessoas justificam-se, não é regra, é lei. Deus queira que Deus para amanhã não seja lei, nos matar ou fazer qualquer coisa. E as pessoas vão dizer, pá, É a lei. está mal, é a Pois, lei. sim. Eu, ao contrário de vocês, nunca senti este país como o meu. Portanto, é um facto, nunca senti mesmo. E continuo a não sentir. Portanto, reclamo o direito de cá estar, que é onde eu quero estar neste momento, Exato. e exijo todos os direitos associados a essa presença e ao contributo que eu dou. Mas tu há pouco, antes de fazermos ali uma derivação, estavas a partilhar a questão dos 11 anos, não é? Como é que foi esse tempo para ti, não é? Os 11 anos de reclusão. Já tínhamos aqui referido a máquina de destruir humanos. Como é que tu te mantiveste são, não é? O que é que te agarrou à vida durante esses 11 anos? Uma boa pergunta. Uma das primeiras convicções que eu cimentei assim que eu entrei, já não era a minha primeira vez, já estava dentro, já era a terceira vez que eu estava dentro da barriga do monstro. E eu tinha perfeita noção que com a consciência que eu estava e com a maturidade que eu estava naquela altura, não havia muitas curvas a dar. Se eu fosse por um lado, era uma coisa, se fosse por outro, era outra. Não tinha muito espaço. E um desses lados, eu destruía completamente a minha humanidade, os meus valores, porque eu quero ir para casa, vou ser egoísta, vou-me cagar para aquilo que é certo, não quero saber daquilo que está errado. Eu quero ir para casa e vou ser um bom preso. E depois isso vai desaguar aqui na sociedade, na forma como eu lido com os meus filhos, meus amigos, com os meus vizinhos. Ou então escolho o outro lado, que muito provavelmente vai me deixar aqui mais tempo, mas vou sair daqui mais pessoa. E foi essa escolha que eu fiz a segunda. Em vez de escolher ser um bom preso, escolhi melhorar a pessoa que eu acreditei que todos os dias temos que melhorar. Eu achei que se escolhesse o outro lado não ia estar a melhorar nada, ia estar a regredir. Porque eu acredito com todas as forças em valores do altruísmo, da humanidade e essas coisas do género. E não fazia sentido. Não fazia sentido. Ele era deitar a minha vida toda fora, tudo aquilo que eu aprendi de bem, né? E quando tu estás completamente convicto de que estás no caminho certo e não estás a fazer o errado, não interessa que te cai em cima, tu vais aguentar. Foi isso que aconteceu. Porque eu senti que houve uma altura que até eu era escaneado até pelos próprios guardas, porque eles conheceram um Goya, depois eles presenciaram a minha evolução. Eles até já diziam, agora és o Mandela. Pelo escárnio. Era para ver se eu me passava, se eu me quebrava de alguma forma e mandava para aqui ou para ali para depois. E aquilo começava-me a fazer confusão porque eu pensava, mas nem isto que é suposto acontecer-me. Vocês estão mesmo à espera que um gajo não melhore aqui. Tanto é que no primeiro dia que eu voltei ao Linhó, o chefe estava lá e disse outra vez. Ele é super destrutivo. E depois deram-me o mesmo número, o mesmo cartão com a mesma foto. Lembras-te do número? 331. Esse é o meu número. É assim que funciona. É assim que funciona. Depois tu estás lá, tens um Estado de Direito que não funciona. Ou seja, tudo o que tu aprendes deixa de fazer sentido quando tu estás lá. Tens que aprender tudo de novo. E depois tu voltas a sair, tens que voltar a repreender tudo de novo e dizer, pá, mas afinal, quem é que está certo? É suposto que esses dois lados da barricada estejam no mesmo lado. Mas parece que estás a viver um estado dentro do outro. Tu falaste, estás aqui a falar, aliás, do bem e do mal e de teres feito essa escolha de continuar a acreditar no bem. E imagino que não foi mesmo nada fácil por tudo aquilo que estás aqui a partilhar connosco. Quem é que te ensinou sobre o bem e valores do bem? E
quem é que te vinha à mente nesses momentos em que tentavam quebrar a tua dignidade para seres o preso bom? Olha, eu acho que nessas horas acho que acontece de uma forma muito inconsciente, né? Acho que quando essas coisas acontecem, eu acho que eu nunca pensei nisto. Olha, eu quero pensar em vocês para aguentar isto. Não, mas eu acho que de uma forma muito inconsciente a gente agarra-se às coisas que realmente nos motiva e nos faz querer acordar amanhã, percebes? Porque, como tu dizes, é muito difícil tu manteres a esperança e a fé numa melhoria no amanhã quando supostamente tu estás no lado errado da cena, né? É muito mais fácil dizer, já estou no lado errado, que se lixe, já estou aqui mesmo. Depois o choque é este. Tu começas a sentir que afinal não estava tão errado. Eu fiz errado, mas as pessoas que me condenaram por o erro que eu fiz estão a errar comigo todos os dias. Estão lá jovens que durante 10, 15, 12 anos da sua vida foram condenados por um dia, 2, 3 dias que andaram a fazer alguma loucura nas suas vidas. Tudo bem. E depois estão lá a suportar a loucura dos Estados durante 15 anos da sua vida. Todos os santos dias. Quando eu digo todos os dias, é mesmo todos os dias. Todos os dias. Não há nada para fazer. Como é que um Estado dá nome de um sistema de reinserção social quando tu não estás a reinserir ninguém? E nem estás preocupado com isso mais. Porque eu conheço lá muitos jovens que não são do crime. Eu conheci muitos e muitos jovens nas instituições, seja nas prisões, nos colégios, que não são jovens do crime. Mas são jovens que cometeram um crime. Mas é preciso saber diferenciar essas coisas. Uhum. Eu gosto de jogar a bola, mas não sou futebolista. Um jovem que comete crimes não faz dele um criminoso. E ele não pode receber o mesmo trato. E eu via lá jovens condenados a 8, 10, porque não digo 4, 3, porque isso para eles é como eles dizem, é uma goela que nos dão. Quando nos dão 3, 4 anos, 5 anos de prisão, estamos a dar uma oportunidade. Mas muitas vezes a maioria desses jovens que vão para lá com 3, 4 anos, ficam lá 10, 15 anos. Porque vão para lá, são apanhados com uma gaza. Foste apanhado com um telefone. Ficas lá. Há todo um negócio também Sim. em torno do sistema prisional. Sem dúvida. Há muitas denúncias também sobre a questão da excessiva medicação. Sem dúvida. Sem dúvida. Imagino que também tenhas, enfim, testemunhado e vivido essas situações. Até a própria questão da polícia de que estávamos aqui a falar. Há movimentos que pedem primeiro o abolicionismo prisional, Exato. portanto dizem que as prisões não fazem sentido nas nossas sociedades, e depois aqui em Portugal, eu gosto sempre de sublinhar isto, não nos podemos esquecer de onde é que vêm as polícias. Vêm da PIDE. Exatamente. Exatamente. Logo, até muitos daqueles comportamentos estão enraizados ainda na nossa polícia atual. Sim, sim. Isso nota-se. Nota-se até na forma como nos tratam, como nos falam. É incrível, é surreal. E depois é como se fosse a cena mais normal do mundo. Eu, por exemplo, quando saí da prisão para ir me apresentar, saí com apresentações periódicas. Quando eu vou-me apresentar, um senhor agente que na altura era um agente à paisana, pronto, estava a fazer o seu trabalho. Ele é que estava a tratar das minhas diligências e eu fui preso. Foi o polícia que tratou das minhas diligências, estou a ser preso. Não há problema quanto a isso, estás a fazer só o teu trabalho. Mas depois tu constatas, eu estava preso já há 3, 4 anos, e esse mesmo polícia foi condenado por tráfico de droga, não sei o que, não sei o que mais. A desigualdade. E para tu veres, quando eu saio para ir fazer as apresentações, era esse polícia que estava na porta a me receber. E como eles têm o hábito de nos hostilizar, e como ele já fez tudo o que ele faz sem acontecer nada de forma impune, encontrei-o na porta. Olha, senhor, meu amigo Bruno Furtado, um gajo que me meteu de cana há 11 anos sem provar nada, sem nada. Naquele dia não aguentei mais, porque eu já não vos devo nada. Não preciso ter medo, já não tenho medo, porque eu sei que já não estou errado. Eu sei que vocês estão errados, já não tenho medo. Vocês vão me matar, mas eu vou-te dizer aqui umas coisas. Ele disse, tinha tudo à frente dos colegas. Tinha que lhe dizer. Eu tinha que lhe dizer. A forma como ele me pôs preso, a forma como ele prendeu tantos outros jovens da minha geração, porque funciona muito. Eles vão agora à Boba, vão à Mira, vão à Cova da Moura, vão à Amadora, vão à Rebeleira. Não estamos a dizer que nessas zonas não há pessoas que cometam crimes. Vão caçar pretos, que é o que eles vão dizem. Vão caçar pretos. E depois, na cena de construir o processo,
tu vais ter correios daqui, dali, não sei o quê, vocês são um grupo daqui, de lá. Vocês nem se conhecem. Isto acontece, isto é real. Isto é real. E eu desafio qualquer polícia a me dizer que isto é mentira. Isto acontece. Eles vão aqui, pegam ali, rusga, não sei. E tu, quando dás por ti, estás a fazer parte de um processo sem que tu saibas. Fazem-te assinar isto, assinar aquilo. Quando tu dás conta, estás a ser chamado ao tribunal. Mas o que é que se passa? Passam pelas nossas comunidades, param jovens por reconhecimento. Coisa como se fosse a coisa mais normal do mundo. Olha, estás a ir aonde? Estou a ir para a escola, sua gente. Olha, entra aí no carro e a gente precisa de ti para fazer ali um reconhecimento. Epá, E estas práticas, como tu dizes, não estás a inventar nada, não é? Elas estão inclusivamente reportadas numa série de investigações académicas que acabam por incluir entrevistas a agentes que dizem isto que eu acabei de dizer. Vamos caçar pretos. É isto que é dito nas esquadras, nas formações, quando eles estão inclusivamente a ser formados. Todas estas representações que existem sobre os bairros que se chamam, enfim, os chamados JUS, né, ou zonas urbanas sensíveis, tudo isto, não é? E depois acaba por, naturalmente, se refletir nessas práticas que estás aqui a partilhar. Mas tu falaste em filhos há pouco. Tu tens mais do que um filho? Tenho 3. 3 filhos. Tenho 3 Com filhos. que idades? Olha, a minha menina fez agora 15, semana passada, e tenho mais 2. Vai fazer 5 ou vai com 3. E que educação ou que exemplos, que referências, não é? A Georgina há pouco falou desta questão do bem, não é? Como é que tu estás a passar estes valores do bem num mundo que nos devolve tanto mal? E que te devolveu tanto mal. É verdade. Mas eu vou dizer aqui uma coisa, porque eu já não estou tão inocente em relação à nossa realidade. Continuo esperançoso, mas já não estou tão inocente. Claro. Então eu, de uma forma quase amarga, porque é preciso dizer isso, porque eu gostaria que os meus filhos crescessem cá, né? Conhecessem. Nós temos um país lindo, apesar de todos os nossos problemas, o nosso país tem coisas muito boas. Mas infelizmente não posso sujeitar os meus filhos, sequer à mínima margem de risco de haver, eles passarem o mesmo que eu passei. Não aceito, não posso. Não posso sujeitar isso aos meus filhos. Meus filhos nesse momento estão em Inglaterra com a mãe deles. Mas isso, por mais que eu saiba que neste momento está a ser melhor para os meus filhos, né, porque eu acho que é isso que deve ser um pai ou uma mãe, nós colocamos o bem-estar dos nossos filhos antes dos nossos. Sim. E depois há esta coisa, mas eu gostaria tanto, porque é que os meus filhos não podem crescer aqui? Não é pelo dinheiro, não é só pela condição. Mas para estarem contigo também, não é? Exato. Dia a dia. Mas isso acaba por ser, perante esta situação, acaba por perder a prioridade, né? Porque eu prefiro que eles estejam neste momento longe de mim, a passar, nem que seja de raspão por estas coisas, né? Não faz Continua a sentido. ser uma agressão tão grande esse tipo de escolha. É imenso. É desesperante quando um homem que passou por tudo o que tu passaste tem que continuar a fazer a tomar este tipo de decisão tão lacerante, lacerante. É difícil, porque me custa, né? Me custa. Claro que eu sim. neste momento, mesmo que eles estejam lá, imagina, eu quero ir visitar os meus filhos, não posso. Porque sob o risco, ou seja, De não isso voltares a não entrar. é um voltares a entrar, complô sim, tão sim. grande que eles nem se importam que tu saias. Vai. Depois estás a entrar, não, desculpa lá, tu não és português. Quer dizer, é uma limitação. É uma das cenas do filme, inclusivamente, É uma das cenas do filme. partilhas, não é? Partilhas esta situação. Esse diálogo, não é? Com uma funcionária. Uma funcionária de reinserção social. E eu, enfim, estou aqui a olhar para o relógio, mas eu há pouco, quando falamos, vou fazer aqui, baralhar um bocado o tema em que estamos. Ok. Eu há pouco, quando estávamos a falar sobre o crioulo, tinha uma questão para ti que tem que ver com a exotização, não é? Portanto, a partir do momento em que o crioulo se tornou cool, Cool em determinadas alturas, né? Em Não, determinados contextos. há um contexto muito específico de adoração do crioulo e até de se falar o crioulo, não é? Sim, Portanto, sim, que fixe que eu sou. É quase um ato de rebeldia. Eu sou fixe, falo crioulo. Rebeldia, portanto sou super progressista, vejam como eu estou desconstruído, até estou a aprender crioulo, não é? Exato. Como é que tu olhas para isso tudo, tendo em conta que
é uma língua criminalizada desde sempre. Desde sempre. Aliás, até hoje. Por isso é que não se gosta de ver quando o cabo-verdiano se junta e começa a falar a língua cabo-verdiana ou crioulo, sente-se o desconforto das pessoas à volta. Tu sentes. Sente-se mesmo. A pessoa pode não dizer absolutamente nada, mas tu sentes. Eu desconfio que esse desconforto possa vir um bocadinho do facto das pessoas perceberem que aquilo é muito parecido ao português, mas não é português. E depois nós, eu acho que somos muito efusivos, né? É muito próprio nosso, somos efusivos a falar. E depois, eu acho que é muito difícil. Eu tenho essa dificuldade, né? Porque eu cresci a falar as duas línguas. Falar português e a falar crioulo. E para mim é, se calhar, derivado a isso, eu vejo essa facilidade, porque sempre pratiquei as duas coisas. Mas ainda que não seja, eu consigo perceber que o crioulo é muito mais próximo do português do que é do inglês, do alemão. Claro. Eu compreendo que a gente queira ensinar essas línguas também na nossa escola, mas fazia muito sentido a gente falar do crioulo. Até porque boa parte do crioulo, como nós sabemos, tem a sua origem no português. Pois com o crioulo da Guiné e as outras partes, etc. E isso é que me faz ainda sentir um bocadinho mais confuso. Toda essa resistência em torno do crioulo. Porque nós hoje vamos a qualquer escola, qualquer puto fala crioulo, é expulso da sala de aula porque falou crioulo. Sim. Eu quando estava com professora, os professores reclamavam sobre isso. Não podem estar a falar crioulo, mas não podem porquê? Isso é o que mais há. Só que depois, em contraste, a gente vê música em crioulo na rádio. Não sei o quê. Como estavas a dizer, é cool agora falar crioulo. Eu sou um gajo de outra bolha. Mas é cool para quem? É cool para quem? Quem é que falando crioulo é visto como cool? É isso que é o problema. Porque parece que o crioulo, quando é falado por nós, é uma cena de matumbos. É uma cena de... E de pessoas que estão a conspirar, não é? Não, até dizem, eu não estou a perceber nada que estás a dizer. Porque vem desse lugar, sentirem que será que estão a conspirar e nós só estamos a existir, a curtir, a falar sobre a vida. Exatamente, percebes? Mas se reparares, o mesmo não acontece se tu ouvis agora um alemão ali a falar e tu não estás a perceber nada. Não. Sim. E que isto acontece com... E nas escolas não tens nenhum professor a dizer para de falar inglês. Não é? Exatamente. Portanto, e nós estamos, não é, carregados de estrangeirismos, digamos, e eles até são incentivados. Exatamente. Até são incentivados para que haja mais nesse sentido, né? E depois, o crioulo que tem muito a ver com a nossa cultura. As pessoas queiram negar isto ou não, isto é uma coisa inegável. Porque nós, como eu costumo dizer, nós somos o Portugal invisível. Né? Nós somos os portugueses invisíveis. Estamos ali naquela... Somos uma parte de Portugal que parece que não existe. Né? E quando nós falamos, parece que estamos a falar mal de Portugal. Eu quero acreditar que eu vivo num país, que eu nasci num país onde aquilo que eu tenho a dizer, ou que eu sinto que eu tenho a dizer em relação negativo ao meu país, não seja considerado uma traição. Porque, por exemplo, a Paula estava a dizer... Não faz sentido. E não faz mesmo sentido, porque a Paula há bocadinho falou, não é? Que não tem o mesmo sentimento que eu e tu temos, porque nós nascemos cá, e eu sou mais velha do que tu, e sinto exatamente o mesmo. Parece que eu tenho que escolher, mas na verdade eu sou uma mistura das duas coisas. Uma mistura de Portugal e de Cabo Verde, mas sendo que Portugal é o país onde eu nasci. Exatamente. Onde eu vibro com lá está, com a seleção, como já tivemos aqui um convidado a dizer. Mas não deixas de ouvir uma bofona, não. Mas não deixo de gostar de um bom, que adoro, de uma boa cachupa. Portanto, porquê que eu tenho que escolher? Uma coisa não tem que anular a outra. Porquê que eu tenho que escolher? Né? Porquê que eu não posso, pura e simplesmente, navegar a minha vida com estas duas identidades? Pois. E é uma cena que eu agora até noto bué, quando agora está bué assim em voga essa cena do rap crioulo e não sei o quê, o pessoal, e a malta mais jovem. Estou assim a andar e estou a ouvir mesmo o pessoal a falar crioulo, mas aquele crioulo fundo, rijo. E para mim, eu estou mesmo naquela, está aqui um grupo de leques atrás de mim. Quando olho assim, é um grupo só de putos tugas a falar em crioulo rijo. Mas aquilo já me deixa orgulhoso, sabes? Porque isso demonstra que orgulhoso no sentido em que se aquilo tiver a ser feito de uma forma mesmo genuína, abraçar a nossa multiculturalidade, isto é das melhores coisas que nos vai poder acontecer. Sem dúvida, porque há aqui este risco, não é, de estar a ser utilizado como um acessório de moda, não é? Um acessório de moda. Pois passa.
sem qualquer respeito pela cultura que está ali presente. Exatamente. Porque é isso que eu sinto, porque se houvesse respeito, eu não acredito que os nossos jovens ainda estivessem a ser expulsos das salas de aulas por falar um crioulo. Lá está. É por isso que lá está, a gente vai perdendo da inocência, porque isto em outros tempos era uma festa. Já foi uma festa até quando aparece um pivô na SIC. É uma festa quando aparece um pivô no outro lado, de tão mal que nós estamos. E nós fazemos uma festa. Porque aquilo não é normal. Porque estamos sedentes de poder existir e do reconhecimento e não se quer falar. Para nós, queremos que chegue o dia em que não é preciso estar a falar deste tipo de coisa. Que isto passará a ser uma coisa normal. Que é super normal, não há tema. Só o facto de haver necessidade de nós festejarmos cada vez que estas coisas acontecem diz muita coisa. Sim, e depois eu também gosto muito de frisar este aspecto, que é quando nós estamos a reviver, a revisitar uma série de episódios racistas que nos provocaram trauma, dano, que ainda provocam, nós não o fazemos de ânimo leve. Exatamente. Portanto, há uma dor que está associada a essa doação, porque acaba por ser uma doação. Quando eu estou a partilhar a minha história para tentar que a sociedade, não é, perceba os problemas que tem, para que os possamos resolver em conjunto, eu não estou a fazer porque gosto muito de estar neste papel. É porque esta violência acontece, é porque, conforme tu disseste, não quero que os nossos jovens, que as nossas crianças passem pelas mesmas violências, e temos essa responsabilidade do meu ponto de vista. Sem dúvida. Eu até acredito que nós que passamos por isso temos ainda mais responsabilidade, né? Porque nós estamos a viver em tempos muito perigosos, onde vemos pessoas que passaram por isso toda a vida replicar esse mesmo tipo de comportamento com outros que vêm agora. Né? E nós temos visto isso muito na ordem do dia, porque quando eu vejo colegas meus que cresceram comigo a hostilizarem pessoas indostânicas ou brasileiras ou chinesas porque eles não são imigrantes como nós, isso é das coisas mais violentas que eu posso ouvir. Com certeza. Porque fomos tratados exatamente assim. Como é que achamos que temos o direito de fazer o mesmo? Qual é a nossa legitimidade para fazer isso? Mas essa é uma das grandes armadilhas do sistema, não é? Colocar exatamente as bases contra as bases. Exatamente. Mas nós temos que perceber isso. Nós passamos por isso. Eu até costumo às vezes dizer aos meus colegas, sempre com alguma reserva, eu tenho observado que ao longo da história da humanidade, os pretos, acho que são o único povo que quer lidar de forma pacífica com o seu opressor. Os ciganos não querem, os judeus não querem, os muçulmanos não querem, ninguém quer. Eu acho que está na hora das pessoas começarem a perceber isso, em vez de estarem a dizer que nós estamos a vitimizar-nos, que nós cometemos crimes e que somos isto e que somos aquilo. Acho que está na hora, se calhar, das pessoas começarem a pensar nisto, porque nós somos um país pioneiro, o maior ou um dos maiores, fomos porta de entrada para os pretos e para as outras culturas na Europa. Os pretos estão em Portugal há mais de 1000 anos. Como é que é logo em Portugal onde os pretos estão mais atrasados do que o resto do mundo? Fora da África. É preciso as pessoas começarem a pensar nisto. Os pretos em Portugal são mais burros do que os pretos que estão em França ou em Inglaterra ou na América. Não, o racismo antinegro é real, tem raízes históricas profundas, porque tivemos a ciência justamente ao serviço dessas narrativas que nos retiram intelectualidade. Exatamente. Tivemos a igreja a retirar-nos a alma. São estruturas muito poderosas. A academia, portanto o conhecimento, e a igreja. É muita coisa contra, não é? Por isso é que é importante também refletirmos, não é, sobre esses pontos de partida que muitas das vezes não são trazidos. Fala-se, mas vocês quiseram a independência como se nos tivesse sido dada, não tivéssemos lutado por ela, não é? Não é uma questão de que quisermos. Portanto, é um direito que nós temos, a autodeterminação, e lutamos por esse direito. E não deve ser sequer contestado, portanto, esse direito à autodeterminação e à soberania. E hoje vemos que ele tem sido contestado. Sim, mas queria mesmo trazer aqui esta nota, porque tu há pouco disseste que outras comunidades, se calhar, não são tão não lutam desta forma, que é sem, se calhar, recorrer à violência. Eu acho que todos nós lutamos, ou pelo menos todas as comunidades que são oprimidas, têm como pressuposto combater a opressão de forma pacífica. O problema é que quando essa via não está a resultar, acho que é muito natural, faz parte da natureza humana, das estratégias que nós e depois acabamos por colocar em ação, tentarmos outras vias, não é?
E enfim, eu costumo sempre dizer isto, não é? Recordo-me sempre desta formulação do Malcolm X, que é não confundirmos a resposta do oprimido com a violência do opressor. E acho que é importante manter isso presente. Isso é muito importante termos sempre isso presente, porque eu noto, isso é uma das coisas que até, quando eu me apercebi isso, levou ainda mais o meu orgulho, sabes? Porque eu percebi, calma aí, eu faço parte de um povo que tem tudo para odiar toda a gente. Porque o que não nos falta são razões e motivos para não gostar do mundo todo. E no entanto, nós estamos há décadas, há séculos a gritar o mundo, olha, apesar disto que aconteceu, nós estamos a dizer isto, não é porque estamos a dizer isto que nós não queremos abraçá-los. Nós queremos abraçá-los, mas queremos tornar esta conversa, este tema, um assunto comum. Estamos fartos de sentir que isto é um assunto do preto. Tem que ser um assunto comum. E enquanto isto não for um assunto comum, vamos estar nisto. Eu acho que há um segredo, agora para aliviar um bocado, eu acho que há um segredo muito bem guardado, que a nossa força é de tal ordem que há um medo tão gigante, tão gigante, tão gigante, que é preciso colocar uma série de barreiras e de obstáculos às nossas vidas. Eu costumo dizer, pá, não façam nada, não prejudiquem, não façam, deixem-nos só existir e vejam o que é que vai acontecer. Sem dúvida. E pronto, eu acho que é um bocadinho isso que me leva a continuar a esperançar. Sem dúvida. A manter às vezes aqui ainda uma certa ingenuidade, ciente do que acontece, mas a necessitar de manter às vezes uma percentagenzinha. Sim, senão um gajo fica louco. Senão a pessoa fica completamente ter ali uma maluca. Almofada, pois é, para ter uma almofada coisa, de ar sim. fresco, né? Ali uma botija de oxigênio para continuarmos a fazer o melhor que conseguimos com os recursos que temos. É, porque lá está, porque eu quando penso nisso, acho que isso tem sido o meu comprimido para aguentar quase tudo ultimamente. Porque quando um gajo vê, eu acho que no dia que as pessoas começarem realmente a perceberem isto, porque como é que nós podemos rotular um povo de fazer-se de vítima, mesmo quando fomos vítimas, estamos a dizer não, nós não queremos é mais ser isto, queremos agora outra coisa, vamos sentar-nos à mesa, vamos falar, e quando isto acontece parece que nós estamos a pedir validação, ou como se, nós não estamos a pedir nada disto. Nada. E também não estamos a pedir as ajudas, os subsídios, nada destas coisas. Não. É como estavas a dizer há bocado, nós precisamos de condições para que nós possamos viver com os direitos que nós precisamos de viver, para vivermos de forma condigna. Não nos prejudiquem. A gente não quer basicamente. Não queremos favorzinhos. Eu não sei de onde é que as pessoas tiram essas ideias. É uma narrativa. Porque eu te digo, eu acredito que a maioria dos imigrantes sentem isso. Em vez de estarem com subsídiozinhos e ajudinhas por baixo da mesa e etc, que ninguém percebe muito bem porquê. Porquê que não vamos equilibrar a mesa? Porque querem te controlar e a forma do controlo é por aí. É muito por aí. Para terminarmos esta conversa, que não apetece que termine, mas tem que ser, eu gostaria que ficasse registado. Porquê Goia? Eu sempre fui Goia, muito antes da música, porque foi a primeira palavra que eu aprendi a dizer. O meu nome é Goia Goia, porque me perguntava, Goia, o que é isso? É Goia, 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 Goia. O que é aquilo? Goia, 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 Goia. E eu tinha um problema de comunicação até aos 3, quase 4 anos é que eu aprendi a falar, a conseguir mesmo verbalizar alguma coisa. E até lá eu dizia muito isto, ou algo parecido com isso. Então ficou a minha alcunha já desde bebê, Goia, Goia. Só que depois com o tempo ficou só a abreviatura de Goia só. É tipo um gugu. Qualquer cena assim. Mas é interessante, não é? Porque tu disseste, comecei a falar mais tarde, a partir dos 3 anos, e olha o que tu escreves e olha a tua música. acho que eu estava-me a preparar. Preparaste bem. Acho que eu estava-me a preparar. Olha, muito obrigada e já te damos aqui aquele abraço bem apertado. Obrigado. Grata. Grato. Este episódio tem sonoplastia de Salomé Rita, fotografia de José Fernandes, capa de Tiago Pereira Santos e música original de Pedro Bernardino e Wilson Twice. A coordenação é de Joana Beleza e Yuri Lopes Pereira e direção de João Vieira Pereira. Eu sou a Georgina Angélica. Eu sou a Paula Cardoso. E estamos de volta na próxima semana. Até lá, sigam-nos nas redes sociais e subscrevam a nossa newsletter em www.otalpodcast.com.
Olá, eu sou a Kátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar.